Olá, eu sou Willa Milena, sou professora de música, produtora cultural, empresária no ramo das artes e cultura, formada em música pela Universidade Federal do Piauí, mestre em educação pela pós-graduação da mesma instituição. A música inseriu-se na minha vida logo ali nos meus 11 anos, quando ganhei meu primeiro violão do meu avô. E desde então, sempre estive conectada com a música, vivendo de arte, vivendo de música, de cultura. E aos 17 anos eu resolvi vir estudar um curso livre aqui no Música para Todos, onde eu fiz aulas de violão, teoria, e durante essas aulas eu despertei uma vontade em me profissionalizar na área de música e decidi pleitear uma vaga na graduação da Universidade Federal do Piauí. E durante a minha fase no Música para Todos, minha fase enquanto estudante, que foi uma fase muito linda que eu gosto sempre de rememorar, eu participei de alguns festivais, dentre eles concorri com músicas autorais minhas. Depois formamos uma banda, Guarda-Chuvas ao Vento, onde era uma banda só de mulheres, então a gente levantou essa pauta feminina na música dentro da instituição. E também fiz o curso Sopro Novo e Amarra, um curso profissionalizante que foi ofertado gratuitamente pelo Música para Todos. E logo depois eu pude atuar como instrutora de flauta doce e foi muito interessante nessa temporada na instituição. Que logo depois eu me afastei por questões profissionais. E quando eu retornei em 2020, retorno como convidada do seu Luiz Sá a assumir o cargo de coordenadoria pedagógica da instituição. E durante a minha coordenadoria pedagógica foi um período bastante desafiador, não só na minha carreira, mas também para todo mundo do país inteiro, porque a gente enfrentou a pandemia Covid. Então, nesse período, a gente, na instituição, teve que trabalhar com o ensino remoto exigido, e durante o meu período na instituição, eu procurei engajar os professores, que inclusive tinham alguns professores que já eram até mais velhos, então a gente fez todo esse processo de capacitação de professores para atuar no ensino remoto. Fizemos o Santa Cecília em lives, a primeira versão da festa do aniversário do Música para Todos, só que dessa vez online. Então foi uma temporada muito incrível, desafiadora, que exigiu criatividade. E logo depois eu precisei sair para fazer o meu mestrado em música, que era o meu grande sonho. E nesse período de pandemia, que foi um período bem desafiador, não só no ensino de música no Piauí, mas no Brasil inteiro. Escolas fecharam, escolas de música pararam. A classe artística foi uma das mais penalizadas nesta pandemia Covid. E nesse período, o Música para Todos agiu rapidamente, primeiro administrativamente, internamente, onde os coordenadores, eu dentro da minha função fui estudar sobre mídias digitais e mídias digitais voltadas para a educação, como o Google Meet, plataforma Zoom, plataformas interativas de videoaulas. Nesse período, a instituição decidiu capacitar os professores para retomar as atividades remotamente. Alguns tinham até uma certa repulsão à plataforma online, mas ainda assim tivemos todo esse cuidado com os professores em engajá-los para que a ideia de permanecer
com as aulas de música para que esse ensino chegasse à comunidade, ao público-alvo do Música para Todos, pudesse realmente acontecer, mesmo que de forma online. E hoje eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, formada na área de História da Educação, onde eu fui estudar sobre a educação musical do Coral dos Vaqueiros de União, que é um coral que os vaqueiros são reconhecidos pelo governo do estado como patrimônio vivo do estado do Piauí. Então eu, ao longo de 2 anos da minha pesquisa, me debrucei na história do coral, na história da musicalização desse coral e como esse patrimônio, com a sua trajetória, foram reconhecidos pelo governo do estado. Ainda dentro da minha pesquisa, eu ressalto ações importantes do IPHAN, do governo do estado e da Lei de Incentivo ao Patrimônio Vivo do estado do Piauí, que foi uma lei recentemente lançada e que está em vigor aí a premiar mestres da cultura popular. Então essa minha pesquisa ela se debruça muito em cima dessa cultura regional, dessa cultura popular, linkando com a música e a educação musical. Então, hoje, além de atuar academicamente em escritas de projetos, de pesquisa, artigos, revistas, publicação em revistas, eu atuo também artisticamente. Eu tenho, paralelamente à minha vida acadêmica, uma trajetória na vida artística, onde eu atuo como compositora, intérprete e já tenho singles e um disco lançado nas plataformas digitais. E hoje eu estou a gravar o meu mais novo trabalho, que se chama Sambas e Enredos da Minha Vida, que é o meu mais novo trabalho, que é um disco que vai vir acoplado de 7 clipes. São 7 clipes e 7 canções. E eu acredito que até 2026 esse disco estará nas plataformas digitais de música. Então eu agradeço à Música para Todos, essa instituição que me acolheu tanto como aluna e depois como profissional. E recomendo a instituição para todos que amam a música, porque eu acredito que cultura é movimento e atitude, e a escola ela está engajada nesse movimento cultural de educação musical no Piauí, que agora está completando 26 anos de atuação no Piauí. Então, assim, eu quero deixar meus muitos parabéns para a instituição, em especial ao seu Luiz Sá, que é o coordenador geral desta instituição. Então, um grande abraço e muito obrigada por todo o apoio, todo o carinho e todo o respeito.